Dadas as boas-vindas a todos. Eu gostava de agradecer ao Museu o facto de ter autorizado a fidelidade desta sessão e colaborado connosco na sua realização. Queria agradecer à professora Paula Mourão também, que irá fazer, não a apresentação, mas ela depois explicará o que é que ela vai fazer. E também queria agradecer à Maria Helena Moura, mais uma vez, ter estado presente nesta sessão sobre o pai. E ainda bem, tenho cá falar bastantes vezes, porque temos feito várias coisas sobre o seu pai, estou esquecido que ele tem andado e continua lá, mas nós vamos fazendo o possível porque que assim não aconteça. E também queria agradecer à professora Raquel, que disponibilizou a fazer a visita guiada que não estava prevista hoje, digamos, para as pessoas, os pessoal da associação e as pessoas que nós convidássemos. E, portanto, queria fazer estes agradecimentos. Eu vou falar hoje muito pouco, ao contrário do que aconteceu há 15 dias e há uns tempos atrás, porque tinha mesmo que falar mais, mas eu só queria dizer, portanto, que esta é a 48ª publicação que tem o apoio da associação. Neste momento já não são 48, já são 52, porque há mais 4 obras que nós esperamos também apresentar aqui no museu e que já foram publicadas pelo nosso apoio financeiro. Isto tem o nome de caderno Fernando Namora, com o nome do congresso, mas seria efetivamente o número 17 da nossa revista Nova Síntese, que eu já expliquei em outras sessões porque é que deixou de se fazer a revista e passou para caderno, portanto não vou estar outra vez a explicar, mas queria relembrar, e não estão aqui muitas das pessoas que estiveram aqui há 15 dias, que esta nossa revista, portanto, além de ser distribuída, portanto, pela editora, tem-se feito tiragens primeiro de 300 e agora já de 400 exemplares, porque de facto tem havido um acréscimo de facto de ofertas e vendas. Eu queria dizer que o número 1 foram editados 2.000 exemplares, o número 2, 3 também, mas depois, quando passou para esta nova editora, tiveram mais juízo e começaram de facto a reduzir a tiragem, porque hoje as revistas têm de facto uma tiragem muito pequena. Mas nós oferecemos cerca de 160 exemplares para universitários portugueses, de quase todas as universidades ou equiparados. Mandamos também para o Brasil cerca de 30 professores universitários, para a França 17, para a Itália 13, também para a Argentina, para a Colômbia, para o México, para os Estados Unidos, para a Áustria, para a Bulgária, para a Alemanha também já foram alguns exemplares, e também para a Galiza e para a Catalunha. Não é para a Espanha, é para a Galiza e para a Catalunha. Acho que não preciso me explicar mais. E portanto a nossa revista tem, de facto, tem tido uma expansão bastante grande, não se permite a ficar aqui, digamos, à espera que as pessoas a adquiram, mas de facto tem tido uma expansão bastante grande. De tal modo que de alguns dos números já tivemos que fazer reimpressões, quer do número 4, do número 7 também, e temos agora já 2 números também estão esgotados e portanto vamos fazer uma nova reimpressão e portanto vai aumentar a tiragem da revista. Portanto, como sabem, a revista tem sido subsidiada a 100% pela Associação Promotora, o que não é o caso deste número do caderno, em que de facto, quando se começou a pensar em fazer este congresso, a Associação Promotora disse que financiava a publicação das comunicações, mas depois a Comissão Organizadora achou por bem mexer-se e portanto a Fundação Gulbenkian pagou, se eu não estou a ver, 2/3 e o Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras pagou o outro terço e portanto nós acabámos por não pagar nada, não é? Desta vez ficamos com o benefício de sermos, digamos, os editores, juntamente com o Colibri, mas de facto desta vez não tivemos que dar qualquer financiamento. Ótimo, porque assim fica para outra, porque nós agora, digamos, não sei, distraímos e temos entre 11 a 12 publicações, livros, digamos, além da revista, para, digamos, apoiar. É um número, um caso complicado, porque significa para aí 50 a 60 mil euros que nós temos que despender para fazer a edição desses volumes.
pessoas às vezes espalham-se, não é? Pronto. E naturalmente foi o nosso caso, mas quer dizer, os volumes não deixaram de ser feitos porque compromissos estão tomados e a nossa direção e eu próprio não sou do género daqueles que dizem afinal já não é possível. O afinal já não é possível, não é frase que se coadune com a nossa maneira de funcionar. E portanto, esses volumes irão ser, com mais sacrifício, menos sacrifício, irão ser de facto executados. Agora, eu não queria portanto, este volume, portanto, o Paulo vai falar disso, quer dizer, são as comunicações do Congresso, que se organizou e que se efetivou em outubro de 2019, desculpa, e na mesma altura do Congresso foi também apresentado um livro do Armindo Nunes, O Humanismo de Fernando Namora. Exatamente, foi um dos livros que nós já apoiámos, portanto esta é a terceira publicação sobre o Fernando Namora que nós apoiámos e esperamos apoiar mais porque o Fernando Namora de facto é injustamente tão esquecido, um dos escritores mais vendidos em Portugal em todo o século XX, com mais traduções depois do Ferreira de Castro e antes do Zé Saramago, e portanto é uma injustiça que se lhe faz não reconhecer, digamos, a sua validade e a sua, digamos, notoriedade pública. Desta vez também costumo ser eu a fazer a revisão dos textos todos da revista, não é? A revisão e o que é pior, que é a aplicação das normas da revista, que é uma coisa muito chata de fazer e para a qual eu tenho de despender sempre uns bons meses, porque depois ando a discutir com os autores, não é? Muitas das coisas que eles dizem que não estão bem. Por exemplo, o brasileiro dizia que Zé era uma alcunha. Estamos agora, por exemplo, vinho, não é? Zé era uma alcunha. Desculpa, mas Zé não é uma alcunha. Zé, de facto, é um diminutivo. Para José, não é nada uma alcunha, mas ele tem nada, que era uma alcunha. E outras coisas, não é? Pronto, que tem havido sempre, e então com os brasileiros é sempre um problema porque eles conhecem mal a nossa história e depois às vezes precipitam-se a dizer determinadas coisas. E, portanto, mas também com os portugueses acontece o mesmo. Quer dizer, há muito erro nos textos que nos enviam, e mesmo alguns universitários, e às vezes há pessoas, de facto, com responsabilidades. Mas, portanto, obriga a estar ali, digamos, a discutir, digamos, certos pormenores. Mas desta vez, isso não foi feito, nem as normas foram aplicadas. Eu não ia obrigar a Paula a meter as normas, ela nunca mais fazia mais nada na vida, não é? Durante uns meses, e portanto desta vez as normas não foram aplicadas. Ela limitou-se a ver, não é? Coordenou o número, viu os textos, não sei o quê, tal, mas não aplicou as normas. De facto é uma coisa um bocado complicada, que é os parentes, não sei o quê, os identados, não sei quantos, e quando a citação tem mais de 3 linhas já não vem do texto, já vem a separar, não sei o quê, uma série de complicações que estas normas têm, e portanto, que foi uma invenção do Sousa, não é? E eu é que apanho com o trabalho, mas pronto, desta vez isto assim não foi feito. O Congresso foi de facto em outubro de 2019, como já disse, só em outubro de 2020 é que esta cadência pronto, portanto já há tantos meses, mas por causa destas histórias todas que têm acontecido, portanto não foi possível hoje só hoje foi possível, digamos, fazer a apresentação. E portanto, não digo mais nada, passo a palavra à Paula. Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradeço ao Museu do Neorrealismo na pessoa da sua diretora e agradeço também muito ao António Mota Reboldo, que, enfim, embora subsidiado desta vez, mas que se propôs fazer estas, não lhe chamamos atas, mas é disso que se trata, não é? Queria começar por dizer que este título da nossa revista, o António acho que se esqueceu de dizer, mas que há exemplares, não é? Que são oferecidos. Verdade? Ou mentira? Não disse para não, mas há. Que estão ali fora. Para quem estiver interessado. O que eu queria sublinhar era que este título, Fernando Namora, e não sei se o mundo nasceu, foi cunhado pelo António Pedro Pita, que foi diretor deste museu também,
e que foi o comissário da belíssima exposição sobre Fernando Namora, que esteve patente aqui no museu, e que fez parte da comissão científica que pensou sobre tudo isto, que foi constituída pelo António Pedro Pita, pelo José Manuel Mendes, que hoje não pode estar aqui, mas manda uma saudação, e por mim própria. E fomos nós que, digamos, antes de convidar as pessoas, porque não se tratou de um congresso aberto a quem quisesse participar, foi tudo por convite, e o que nós fizemos foi delimitar zonas dentro da obra ou de aspectos da obra e da vida de Fernando Namora que achávamos interessante que fossem reavivados, e tivemos respostas muito positivas, como depois poderão ver no índice, e sobretudo, espero eu, lendo os textos. Há aqui textos que fazem uma panorâmica histórica, não é, para inscrever o Fernando Namora, que, como sabemos, não é um autor neorrealista naquele sentido estreito, em que na verdade não existe em lado nenhum, a não ser na cabeça de algumas pessoas que leram muito pouco e que sabem muito pouco, não é? É o costume, não é? Mas as coisas têm um contexto histórico, ainda agora víamos lá em cima na exposição, as coisas têm um contexto, têm uma continuidade e têm laços temáticos, laços de cronologia, laços até por vezes circunstanciais, como também aconteceu com o Fernando Namora e com vários outros autores da sua geração, que são, por exemplo, aqueles que têm a ver com a vida estudantil em Coimbra, numa época que, aliás, parece retratada em obras de Fernando Namora, de quando não havia certas atividades, aliás, e distrações, mas não queria ser demasiado pessimista, não é que hoje ocupam as cabeças e as horas dos estudantes, que em Coimbra, como sabemos, por exemplo, desde a geração, a chamada geração de 70 ou a geração de 90, que pertencem a António Novo, Camilo Pessanha, Alberto Oliveira, Eugênio Castro e outros, não é? Estavam todos em Coimbra, não havia outra universidade, não é? Estavam todos em Coimbra, eram ou amigos ou inimigos, às vezes eram inimigos e publicavam revistas uns contra os outros, não é? Isso na geração dos de 90, na geração de 90, século XIX, acontece muito. Há um período, depois se vê que termina quando eles têm que estudar para os exames, claro, na cronologia, não é? Porque os pais não iam achar graça nenhuma que eles chumbassem o ano que andavam a fazer revistas uns contra os outros, não é? A insultar-se, porque isto é que é um alexandrino. Não é um alexandrino, olha aqui, o assento é errado e tal. E na semana seguinte, claro que eles deviam ir pouco às aulas, tipo eu, e porque estavam a fazer as revistas uns contra os outros. O senhor é que não sabe o que é o alexandrino, então a gente está a fazer o alexandrino com a medida nova, a medida dos simbolistas belgas, não é? Que inventaram o alexandrino, que não é o clássico, inventaram o alexandrino trinto, não é? E portanto é 3 acentos e não 2. E estavam a discutir estas coisas, até que se lembravam, vêm os exames e os lentes e tal, não é? Os lentes ainda, porque sabiam perfeitamente que eles estavam a fazer aquelas revistas, não lhes achavam graça nenhuma e alguns deles foram chumbados porque os lentes sabiam e lhes davam o devido corretivo no lugar que julgavam adequado. Mas, portanto, isto para dizer que na geração a que pertence Fernando Namora também há esta lógica de geração coimbrã, não é? De coincidência coimbrã, depois cada um deles entra
na sua vida profissional, não é? E são, conforme as profissões, médicos ou da Faculdade de Direito e pouco mais, não é? São distribuídos pelo país. E depois, alguns deles, anos mais tarde, vêm a encontrar-se ou em publicações ou em tertúlias nos cafés que havia com abundância e nas correspondências que, como sabemos, são também importantíssimas e que hoje estão em vias de desaparição para os mais novos, evidentemente. Não é? Ora bem, então, nós resolvemos, quer dizer, na sequência de uma colaboração muito longa que já tínhamos com o museu e que já tinha levado o António dirá sempre estou a esquecer algo, mas pelo menos a um congresso sobre Alves Redol e sobre Manuel da Fonseca, que foram feitos com gente do Centro de Estudos Comparatistas, e digo isto à vontade porque eu só estava na plateia a ver e a dar alguma mão que me fosse pedida, mas resolvemos fazer também este Fernando Memora, e não sei se o mundo nasceu, que é, como verão melhor no texto de Maria Graciete Besse, uma citação de um verso que, como digo, o António Pedro já tinha usado para o título da exposição. Além disso, queria dizer que, do ponto de vista institucional, além do Museu, da Associação Promotora, da Associação Portuguesa de Escritores e do Centro de Estudos Comparatistas, contámos, e contei eu pessoalmente com uma contribuição no plano, todos aqueles que participaram neste congresso sabem a importância que isto teve no plano da organização e todas as tarefas relacionadas com isto, e no acompanhamento dos participantes e das pessoas que se inscreveram e que nos acompanharam no congresso. Queria agradecer publicamente à Joana Botelho, que é, aliás, responsável por um projeto dedicado à obra da sua avó, a escritora Fernanda Botelho. Ainda na semana passada estivemos na conclusão da Semana das Artes, que a Joana é o pilar principal, com ações dirigidas aos alunos das escolas, do agrupamento de escolas do Cadaval, com a colaboração muito intensa da Biblioteca do Cadaval e com a Câmara Municipal, porque, para aqueles que não sabem, podem procurar a Fernanda Botelho na internet e vão lá parar. Nós estamos a fazer a reedição da obra ao ritmo que é possível. Neste momento já temos 4 volumes editados com a Abismo, com prefácios de coleção e, portanto, prefácios que tenho pedido a colegas em que tenho confiança e que penso que têm saído bem. Mas podem procurar Fernanda Botelho, ou então procurem a Associação Gritos da Minha Dança, que é um dos últimos livros da escritora, porque a Joana tem dinamizado uma série de ações dirigidas ao público escolar do Cadaval, mas que está a ter já repercussões à volta, do que daremos conta dentro de muito pouco tempo, dirigidas com ateliês de literatura, escrita, música, design. Eles, por exemplo, os miúdos fizeram, há quase uma semana, 10 dias, fizeram à porta de uma das escolas um painel Fernanda Botelho, não é? A partir de uma fotografia. E muitas outras atividades. Então, na semana passada era o encerramento da Semana das Artes na Casa Memória Fernanda Botelho, na Vermelha, Cadaval, que é a casa de um lado da família onde a Fernanda Botelho viveu nos últimos anos da sua vida, e portanto fizemos um ateliê para professores a partir do espólio e a partir da biblioteca. E passo a publicidade, mas agora
aproveito, porque se estão aqui é porque parto do princípio que estão interessados neste tipo de atividades e porque este era o meu motivo principal. Queria agradecer muito à Joana Botelho, sem a qual tudo o que fizemos em torno da organização deste congresso e do acompanhamento de toda a gente que esteve envolvida não teria sido possível. Queria ainda, finalmente, fazer uma nota de rodapé para dizer que a reedição de Fernando Namora está em curso, com a direção do José Manuel Mendes na editorial Caminho, penso por causa destas coisas que já sabemos todos da pandemia, deverá estar atrasada, não é? Porque tinha um ritmo bastante regular. E, finalmente, relacionado ainda com isso da reedição das obras, e pegando numa palavra que o António Mota Rebalado utilizou, que é a palavra esquecido, eu queria dizer-vos o seguinte. Na minha experiência, que trabalho na literatura portuguesa contemporânea, metade do século XIX para a frente, a palavra esquecido aparece muitas vezes relativamente a escritores e também a artistas plásticos e a outras publicações e às revistas e não sei o quê. E a nossa obrigação é justamente lutar contra o esquecimento. E eu acho que quando eu penso nestas coisas a propósito de celebrações de centenários ou outras efemérides que vão ocorrendo e a que diversas organizações vão acolhendo, digamos assim, não é? Entre elas o Museu do Neorrealismo, não apenas, como já citei, com exposições em que nós participámos, como a Alves Redol e a Manuel Fonseca, mas também a grande exposição Castro Oliveira, que foi absolutamente maravilhosa, e esta de Fernando Namora. Eu costumo dizer que esquecidos eu começo a fazer assim, não é? E lembro, esquecidos quer dizer, não são lidos, mas o problema é como é que se faz a produção da leitura, não é? Não apenas no ensino, mas também através de outras instituições que têm responsabilidades, não é? As bibliotecas escolares, as bibliotecas públicas e as políticas culturais que deveriam ser muito mais fortes, na minha opinião, relativamente a todas estas questões, e não são. Não estou a fazer um lamento, estou apenas a fazer uma verificação. Esta verificação tem mais ou menos tantos anos como eu, que já vou estando então. E então, a Maria Gracia Tobesse, que foi já agora minha colega de turma na faculdade, quando éramos alunas, e também da Fernanda Branco, que eu me dá o grande gosto de estar aqui presente, nós fizemos o curso que nessa altura, graças a Deus Nosso Senhor e aos santos do céu, tinha 5 anos, e ao fim do quarto a gente começava a perceber que era aquilo, não é? Hoje são estas coisas à la minuta, não é? Os semestres que ainda agora estão a começar e já estão a acabar ao lado deles, não é? Mais ou menos a estratégia hoje, pelo menos nas universidades. E portanto, conheço a Maria Gracete de há muitos anos. Depois ela fez a sua vida sempre em França, e nós tínhamos-la convidado para fazer uma das conferências do Congresso de Fernando Namora. E ela não pôde estar presente porque tinha já outros compromissos agendados para essa data. E agora, quando se tratou de quem é que ia fazer a apresentação deste volume, eu, com a anuência do António, convidei-a para fazer a apresentação, e ela disse imediatamente que sim, e fez o texto que vou passar a ler. Fernando Namora e Não Sei Se o Mundo Nasceu, um itinerário estimulante. O centenário do nascimento de Fernando Namora, 1919-1989, foi celebrado num importante colóquio realizado em outubro de 2019, graças à iniciativa do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras de Lisboa, do Museu do Neorrealismo, da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, da Associação Portuguesa de Escritores e da Casa Museu Fernando Namora. 5 instituições a quem devemos a revisitação do percurso luminoso de uma das
maiores figuras da literatura portuguesa do século XX, autor de uma obra multifacetada, muito traduzida antes de 1974, que abriu caminho além fronteiras a diversos escritores portugueses, como observou José Saramago em 1989, nas páginas do Jornal de Letras. O último volume da revista, ela chama-lhe ainda revista Nova Síntese, Edições Colibri 2020, coordenado por Paulo Mourão, reúne as contribuições apresentadas neste colóquio por especialistas que cruzaram múltiplos olhares para traçar os diferentes cortes de Fernando Namora e considerar a sua experiência enquanto médico, poeta, ficcionista, viajante, ensaísta, cidadão comprometido e também pintor. Inspirando-se no título do catálogo da exposição que o Museu do Neorrealismo mostrou em Vila Franca de maio a novembro de 2019, com a curadoria de António Pedro Pita, esta manifestação científica obteceu ao mesmo mote, e não sei se o mundo nasceu, retirado do poema A Mulher de Verde, incluído em Nome para uma Casa, de 1984. Nesse belíssimo texto, o poeta evoca um momento verdadeiramente epifânico em que desenha uma mulher a lápis verde, enquanto assiste, no alto de uma falésia, ao acordar da luz onde cabe o deslumbramento da invenção, fim de citação, através de um deslocamento do olhar que acompanha a dilatação do dia e sublinha a força decisiva da criação. Assim, entre o mar e a praia, levanta-se o fascínio de uma, palavras de Namora, língua cálida que instala a beleza antes de convergir numa dúvida explicitada dos últimos versos do poema. E cito, e não sei se o mundo nasceu, ou se apenas a mulher de verde existe. O gesto repetido de desenhar, repetido 3 vezes na primeira estrofe, confunde-se com uma dupla representação que integra tanto a figura feminina como o arquivo do mundo para inaugurar horizontes que sustentam uma encenação performativa. Num fragmento do tempo, assimilado ao respirar do outono e à hora fulminada, a escrita traduz o lugar de um fazer que acolhe o esplendor da figuração poética enquanto medida de um humanismo tantas vezes evocado pela crítica para estabelecer a cartografia de uma reflexão e de um sentir que englobam o eu, a natureza, o outro e a experiência do coletivo, onde podemos identificar as marcas de uma fraternidade e de uma, palavras de José Manuel Mendes, pulsão do real, sempre associadas a uma responsabilidade ética que atravessa todo o percurso de Fernando. O volume que hoje nos ocupa propõe, em 16 capítulos, a exploração detalhada da sua criação artística através de um exame rigoroso que percorre grande parte da obra, indo das primeiras tentativas literárias até aos títulos mais consagrados, passando pela poesia, pela narrativa breve, pelo romance, pelo ensaísmo, pelas entrevistas, pela correspondência e até pelos discursos de circunstância, sem esquecer a importância da pintura. Este itinerário de verso estimulante encontra a sua primeira etapa na proposta de Carlos Reis, que revisita algumas obras do escritor segundo um ponto de vista genealógico, de modo a identificar os sinais de uma, cito Carlos Reis, poética da narrativa breve, bem visíveis em Terra, de 1941, e confirmados na representação de diferentes personagens de retalhos da vida de um médico, de 1949 e 63, onde Carlos Reis, em instância do biográfico e do testemunhal, anunciam a densidade narrativa que atravessa a produção do médico escritor. É também a influência fundamental da experiência médica que José Manuel Mendes demonstra no capítulo seguinte, ao lembrar o interesse das biografias romanceadas de Deuses e Demónios da Medicina, de 1952, e a capilaridade fecunda entre, palavras de Mendes, a medicina como matéria da literatura e a literatura como uma das ferramentas da medicina. A estreita relação entre a vida e a obra é, em seguida, discutida por Carina Infante do Carmo, que interroga com profundidade a figuração do autor a partir da análise do Diálogo em Setembro, de 1966, considerada como, diz Carina, uma charneira na obra de Fernando Namora, pela mobilização de um discurso de teor ao mesmo tempo ensaístico, autobiográfico e ficcional,
que apontam para um diálogo com a obra até então publicada e contribui para a legitimação do escritor junto de um público alargado. Enquanto, escreve Carina Infante do Carmo, no registro sem rodeios do Portugal oprimido, este livro permite ainda à estudiosa examinar a questão da censura, o papel do escritor e do editor Leão de Castro e também o sentido da comunidade nacional que Fernando Namora retira de um convívio inesperado com jovens imigrantes portugueses durante os encontros de Genebra em 65. As premissas literárias do estudante de medicina interessam particularmente Paulo Mourão, que analisa com rigor os temas e os motivos da participação do escritor em Cabeças de Barro, de 1937, a imagética da paisagem no volume Relevos, de 1938, e os 3 poemas publicados no número 52 da Presença, também de 38, recolhidos com algumas alterações em Mar de Sargassos, de 1940. A atenção a certos elementos paratextuais, como as capas, as dedicatórias ou as badanas dos primeiros livros, em particular o romance As 7 Partidas do Mundo, de 1938, permite também sublinhar a profunda consciência que o escritor principiante revela acerca do seu labor literário. Assim, para além do teor presencista, já se adivinha nos textos da juvenília o fascínio de Fernando Namora pela representação do real de cunho neorrealista e a sua consciência poética na inquirição do mundo, característica ainda identificável na sua obra plástica pela grande capacidade de traçar retratos e de sobrepor planos, espelhando-se e enriquecendo-se mutuamente, pois a ensaísta nunca esquece que, cito, Fernando Namora é um poeta e um narrador, mas também um pintor. Um outro aspecto interessante da obra é evocado por António Manuel Ferreira, que se detém no conto epónimo de Cidade Solitária, de 1959, para salientar, cito, os protocolos da masculinidade definidores do paradigma falocêntrico que se podem identificar em Raimundo, protagonista, que no dia do seu aniversário procura a comunhão, a solidariedade, o afeto, mas demonstra, afinal, no seu comportamento pouco habitual, cito António Manuel Ferreira, os traços do grotesco moderno, feito de irrisão e desconforto ontológico. A dimensão existencial do percurso do jovem médico recém-formado em Coimbra alimenta o artigo de Armindo Pires Nunes, que destaca a importância do encontro do escritor com as comunidades ancestrais da Barbaixa e do Alentejo, onde a medicina é considerada como, diz Namora, uma arte mágica, em estreita rivalidade com as comadres e os curandeiros, passando sucessivamente por Quinalhas, em 1943, Monsanto, em 44, e Pavia, 46 a 50, o escritor viveu experiências decisivas nesse espaço primordial de inquietação e redenção, identificado sobretudo com Monsanto. No capítulo seguinte, Fernando Batista propõe uma visão panorâmica em função da temática das palavras de Fernando Batista, viagens literárias da terra à casa, do fogo ao rio. Título em que Fernando Batista privilegia a leitura metódica das obras identificadas por estes substantivos, segundo 4 eixos que contemplam sobretudo o espaço autobiográfico do autor, enriquecido por viagens regulares a partir de meados dos anos 60, a prática clínica, os diálogos literários, nomeadamente com a picaresca e com as novas correntes de pensamento, como a psicanálise e o existencialismo, e, por último, a unidade multifacetada de uma produção literária definida por um constante dinamismo, para concluir que, diz Fernando Batista, Namora foi o escritor que mais rigorosamente acompanhou a evolução da realidade portuguesa. O humor, tema pouco estudado na obra deste autor, é identificado como a tonalidade sarcástica do marketing, de 1969, analisada no ensaio de Isabel Cristina Mateus, sugestivamente intitulado Fernando Namora ou A Arte de Desengravatar Teorias. Considerado como um momento de viragem que provocou alguma surpresa na época da sua publicação, como observa a estudiosa, este livro traça um retrato irónico da poesia portuguesa, exprimindo a rebeldia do escritor e a, cito Isabel Cristina,
a postura desengravatada, também presente na sua autobiografia, publicada em 87, que convida a, cito, desengravatar o olhar do leitor, despentear preconceitos, desarrumar teorias, sacudir etiquetas e breviários. O estudo termina com uma breve análise de resposta à Matilde, de 1980, que Namora considerou como um divertimento para pôr em evidência os bastidores do fazer literário e, cito, diz Cristina Mateus, desvendando ao mesmo tempo a complexa teia de relações entre autor, narrador e leitor. Para além das figuras entrelaçadas do médico, do pintor e do escritor, alguns estudos chamam-nos a atenção para a estatura de Fernando Namora enquanto cidadão preocupado com a realidade social, que se exprime através da responsabilidade ética que atravessa todo o seu labor artístico. A partir de uma leitura atenta de Encontros, publicado em 81, José Cândido de Oliveira Martins salienta as reflexões do autor sobre o papel do intelectual na sociedade e presta homenagem ao artista profundamente implicado no seu tempo, para quem toda a arte é interveniente e comprometida na tentativa de, palavras de Namora, tornar o mundo mais habitável. Este desafio de habitar poeticamente o mundo, em eco à poesia de Hölderlin, corresponde a uma dimensão feita de lucidez e humanismo, que transparece também no interesse de certas figuras marginais da sociedade, como os ciganos, que Maria de Lourdes Morgado Sampaio identifica como uma exemplar lição de humanidade. Ao evocar a sua descoberta do universo literário de Namora, esta estudiosa sublinha ainda o seu interesse por O Rio Triste, publicado em 82, que narra o desaparecimento de um homem, topos, escreve Maria de Lourdes Sampaio, frequente na ficção escrita e cinematográfica sob a ditadura. É justamente para o domínio do cinema que nos convida em seguida ao trabalho de José Manuel Vasconcelos, que examina a transposição cinematográfica de Domingo à Tarde, em 1961, filme produzido por António Cunha Teles, realizado por António de Macedo e apresentado no Festival de Veneza em 1966, nos moldes do cinema novo. Uma outra dimensão do trabalho de Fernando Namora é introduzida por Rita Patrício, que se detém na importante teorização do autor acerca do neorrealismo e observa que o seu discurso metacrítico se manifesta sobretudo quando o movimento se começa já a desvanecer no final dos anos 50. A partir da análise de vários textos, e em particular a conferência proferida na classe de letras da Academia em 1960, intitulada Esboço Histórico do Neorrealismo, e do prefácio datado de 61 que acompanha a 5ª edição de Casa da Malta, e ainda de algumas passagens do diálogo em setembro de 66, Rita Patrício constata que em todos estes textos Fernando Namora defende a alternância estética e a historicidade de cada movimento, que deve ser entendido de acordo com o seu tempo. Posição também justificada na Carta Aberta a Alves Redol. A partir do exame do muito citado prefácio A Casa de Malta, Vítor Pena Viçoso propõe uma visão panorâmica da geração de 40 para sublinhar a diversidade de caminhos escolhidos pelos escritores neorrealistas antes de se interessar por Fernando Namora, quem traça um inventário analítico notável, considerando que o artista plástico, cito, acompanhou sempre a atividade do escritor. O artigo anuncia desde o título um percurso eminentemente dinâmico que vai do, cito Vítor Viçoso, do humanismo interferente ao tema do homem enclausurado no labirinto urbano. O ensaísta percorre sucessivamente aquilo que chama paisagem matricial, que marcou o escritor como uma tatuagem, analisa o universo feminino da sua obra e detém-se no chamado ciclo rural, onde a paisagem, cito Viçoso, surge frequentemente como um corpo erotizado e fecundo, num lirismo telúrico que une os homens e a terra, em contraste com a iniquidade das relações sociais dominantes. Por fim, o estudioso examina o círculo urbano da obra e chama a atenção para os grandes temas como a doença enquanto, diz ele, metáfora do mundo degradado e o, escreve ainda Viçoso, teatro de simulacros e de incomunicação que impera numa urbe regida pela atmosfera ditatorial.
O trabalho do autor, aqui traçado minuciosamente, é seguido por outro tipo de abordagem que Yana Andreeva associa à dimensão autobiográfica da escrita, ao considerar, na sequência de trabalhos anteriores, que existe uma, cito Andreeva, uma passagem do autobiografismo difuso que caracteriza grande parte dos textos publicados até 1987 para o autobiografismo concentrado dos dois últimos livros. Esta evolução acentua o progredir do itinerário criativo de Fernando Namora, a coerência da sua reflexão acerca da missão do Criador e a consciência da interpenetração da vida e da escrita. Para aprofundar este ponto de vista, Yana Andreeva debruça-se sobre certos da obra e também sobre alguns textos de circunstância, como o discurso proferido por Fernando Namora na tomada de posse como membro da Academia Brasileira de Letras e o texto que acompanha a recepção do Prémio Longuinis atribuído ao Rio Triste em 82, ambos recolhidos em Sentados na Relva de 86, onde o escritor procede a um balanço da sua carreira literária e caracteriza os seus livros como testemunhos da vida. A luta de Fernando Namora contra a censura do Estado Novo encontra-se no centro do artigo de Paulo Marques da Silva, que examina atentamente a correspondência do escritor para salientar como este manifestou, em diversas ocasiões, a sua oposição ao que considerava ser uma, cito, presença insidiosa, sem deixar de evocar, cito novamente, o processo de autocensura que verdadeiramente o antequera. Para fechar o volume, Susana João Carvalho pergunta muito oportunamente que retrato se poderá traçar de Fernando Namora, para logo concluir que a figura multifacetada do escritor, escreve Susana João Carvalho, do escritor que projetou ser arquiteto, ameaçou ser engenheiro, cursou medicina, encontrou na pintura uma das suas formas privilegiadas de expressão, foi caricaturista, corresponde afinal ao dinamismo de um rosto que, escreve a autora, resiste aos gastos do tempo. E para fechar, escreve Maria Gracieta. As diferentes abordagens que acabamos de evocar muito resumidamente completam-se num intercâmbio estimulante de observações em que cada capítulo propõe, ora um olhar sobre um aspecto singular, ora uma visão abrangente da vida e da obra de Fernando Namora, que abraça a complexidade do mundo enquanto testemunha lúcida da sociedade em que viveu. Os 16 trabalhos aqui reunidos muito contribuem para a futura crítica do autor, sugerindo novas pistas de leitura através da articulação entre o labirinto da obra e a figura do escritor, criando também uma rede de interpretações a partir de uma série de fios que se cruzam com inteligência e grande sensibilidade para formar novos sentidos, como um convite para tecer um fim de diálogo com uma obra que é urgente reler e que, em boa hora, a editorial Caminho decidiu reeditar graças à tenacidade apaixonada de Eugênio Almeida. E para concluir, escreve Maria Gracieta. Ao reler o verso que inspirou este colóquio de 2019, e não sei se o mundo nasceu, podemos constatar que o mundo nasceu de facto e que o seu fulgor alimenta sem dúvida a prática artística de Fernando Namora, atento ao momento em que a mulher emerge do lápis verde e, cito, vagueia na praia e todo o olho do céu lhe afaga os dedos etéreos, para enfatizar o elogio da literatura enquanto instrumento essencial de humanização. Tal objetivo é amplamente sublinhado pelos estudos reunidos neste último volume da Nova Síntese, revista fundamental a quem devemos também prestar uma calorosa homenagem por todo o trabalho realizado, sabendo que, como sugere o lápis verde do poeta, no silêncio o frémito imaginado alastra. Talvez tudo o caminho a percorrer oferece sempre novos e grandes desafios. Façam a contribuição da agradecer. Bom, agora vamos ver se alguém queira pronunciar-se, mas antes disso eu queria dizer uma coisa. A Maria Gracieta Bessa chamou várias vezes revista, ou que já não é, mas ainda bem, porque nós também continuamos a chamar a revista e por isso em cada número, ou em cada caderno melhor, pomos sempre, aquilo era a revista número 17.
E na próxima, havemos de pôr que a próxima é a revista número 18, porque a revista continua. O que é que a tal autoridade que nos levou a suspender a revista ameaçou-nos com uma multa, não sei se era de 5.000 euros, se nós continuássemos a editar a revista. Porque eles cancelaram-nos o título porque nós não estávamos a entregar, digamos, a revista dentro dos períodos que eles queriam, não é? Pronto. Eu já contei esta história, não sei, mas não vou contar outra vez, mas é só para dar um mais do que passou. E portanto era uma luta muito grande, e portanto passámos a caderno, mas nós continuamos a chamar de revista Nova Síntese, portanto assim que há aqui um presente que em todos os números mete sempre na conta, como é que chama aqui? Na lombada, vai pondo o número verdadeiro. Portanto, eu ao fim não disse, mas estão mais 2 números para sair, um deles vai tratar de mais um grupo de esquecidos, que são os escritores anarquistas e anarcossindicalistas. São outro grupo, exceto o Ferreira de Castro, que apesar de tudo, à custa do Centro de Estudos Ferreira de Castro e do Museu Ferreira de Castro, tem tido alguma divulgação, mas que de resto é um esquecido, como a Paula já falou, dos tais que quer dizer, editou em toda a parte do mundo, não é? Quer dizer, e depois foi esquecido assim, sem mais nada. Pronto. Mas há outros escritores desse grupo, dos anarcossindicalistas e anarquistas, de facto, que foram relevantes, e hoje não foram tão relevantes, e também são tão esquecidos que os jornalistas. Portanto, decidimos um próximo número da nossa revista dedicar, digamos, a esses escritores. Havia aqui uma outra coisa que eu queria dizer, é que o seguinte, portanto, a nossa revista tem dado bastante relevo ao Fernando Amora, bastantes números têm artigos dedicados ao Fernando Amora. O último caderno, o Neorrealismo Português e o Realismo no Mundo, tem um texto do Fernando Batista em que ele faz exatamente uma aproximação do Fernando Amora ao existencialismo e, portanto, que é uma das comunicações, não sei se é dele, não é, porque o texto não é do Fernando Batista, enganei, é do Américo Nunes, que ali está, e, portanto, o Armindo Nunes, que ali está, e, portanto, sim, portanto, ele faz uma análise da influência do existencialismo na fase final da obra de Fernando Amora, conjugando neorrealismo e existencialismo. O próximo número tem 2 textos sobre o Fernando Amora e, portanto, nós temos dedicado ao Fernando Amora, de facto, uma certa importância. Já agora, a Paula falou de uma questão que tem sido um bocado também pouco falada e que foi o facto do Amora ter sido aceito como membro da Academia Brasileira de Letras, que não é brinquedo nenhum, não é? Portanto, é uma academia do género da nossa, que é extremamente exigente, que só entram menos de pessoas, e que o Namora, de facto, entrou na Academia Brasileira de Letras, já não lembro o ano em que isso foi, mas o Fernando Amora no Brasil teve, de facto, uma expansão muito grande. Foram editados no Brasil quase todas as suas obras, das obras mais importantes, em alguns casos com reedições, não foi apenas uma edição, mas com reedições. Eles têm, às vezes a mesma editora tem editoras regionais, né, publicações regionais, e foram editados livros em várias dessas regiões. E o Fernando Amora, num dos anos que eu já não me recordo, foi considerado no Brasil o 3º escritor mais vendido no Brasil. Ora bem, portanto não estamos a falar de um menino que fez umas coisas, não é? Nós estamos a falar de um menino que fez umas coisas, que teve traduções, de facto, como já falou várias vezes, em vários países do mundo, em muitos países do mundo, depois do Ferreira Castro e antes do Saramago, que foi o escritor mais traduzido. Aqui em Portugal tinha edições sucessivas, não é? Portanto, primeiro na Europa América e depois na Bertrand, e hoje as pessoas, de facto, esquecem-se desses escritores que tiveram esse impacto tão grande, não é? Portanto, o Namor tem sido, de facto, sujeito a uma campanha, durante muitos anos, uma campanha que eu acho de inveja, pelo facto de ser um escritor tão conhecido, tão vendido. Inventaram sobre ele as maiores patifarias e até algumas pessoas que ele ajudou, de facto, até apresentando algumas observações às suas obras, portanto, para as melhorar. Depois, mais tarde, fizeram de patifarias e, portanto, é um escritor que, de facto, tem que merecer todo o nosso carinho pelo facto de ser tão injustamente tratado,
relativamente até mais injustamente tratado que outros neorrealistas. Mas, portanto, já disse algumas coisas que tinha para dizer. Agora, queria ver se na assistência havia alguém que queria fazer algum comentário ou queria dizer alguma coisa. E assim, vamos encerrar aqui a sessão. Até à próxima.